tarde, Petri. Boa tarde, Paulo Fabião. Minha pergunta pro Paulo é se ele conhece o Léo Lins, né? Se ele gosta do estilo de humor do Léo Lins. E se ele poderia comentar alguma coisa sobre o fato do Léo Lins ter sido cancelado justamente por fazer piada sobre deficiente, sendo que o cara é literalmente contratado para fazer piada, né? Essas coisas que ele sempre discute, limite do humor, essas coisas assim. Se ele poderia falar um pouco sobre isso. Um abraço para vocês aí. Boa. Sabia que essa pergunta viria. Primeiramente, Léo Lins foi muito burro, porque o cara é contratado da emissora do Teleton e faz piada sobre o Teleton. Só por isso que ele foi emitido. Se não fosse por isso, nem não seria. Porque como eu falei aqui, ninguém tá nem aí pra pessoa com deficiência. Todo comediante faz e ninguém tá nem aí. Então, agora, particularmente, Fabião Pessoa, eu acho o trabalho do Léo Lins uma merda. Eu acho ele um senhor comediante, mas ele tá indo pro caminho fácil que a gente tá discutindo aqui, que é o caminho do preconceito. Talvez ele não precisasse isso, mas é aquilo, né, cara? Estamos numa sociedade preconceituosa, então temos público pra isso. Mas tu não acha que o Léo Lins é um cara que ele fala sobre todos os temas, só que o que viraliza são esses. Aí as pessoas acham que ele só faz piada com isso, sendo que ele faz com todos os temas. Mas foi de novo a pergunta que eu te fiz, Petri. Pra que fazer piada com isso? Mas eu acho que o argumento então vai ter um assunto que ele vai ser intocável. Cara, não é intocável, cara. Existem pessoas que já sofrem todo dia. Pra que vai sofrer no humor ainda, mano? Sim, eu entendo essa lógica. Mas é que existe a lógica que é o argumento do outro lado. De novo, o Léo Lins faz aquilo que eu te falei. Ele usa o deficiente afórico. Porque deficientes vão no meu show e falam, por que não zoaram comigo? Mas tu acha que ele tá mentindo quando ele fala isso? Todo comediante que... Cara, eu já vi Léo Lins, Ventura, Rodrigo Marques. Já vi 20 comediantes falarem a mesma coisa. Mas tu acha que ele tá mentindo quando ele fala isso? Lógico que é mentira. Isso é uma das maiores lendas urbanas da comédia. Mas, pô, tem um comediante PCD que eu não sei... Puta, eu não sei o nome dele, mas ele é super fã do Léo Lins e ele faz umas piadas lá com... Ué, mas tem negro que é fã do Holiday, porra. Sacanagem. Não, mas o meu ponto é aquele argumento que a gente tava tendo antes ali. Capitão do Mato sempre teve, né, mano? Ó, o cara, ele processa por causa disso aí. Cuidado. Não, mas o meu argumento é esse. Se várias pessoas do grupo X gostaram da piada e outras pessoas não gostaram, não é melhor cada um decidir o que vai consumir e ficar por essas do que cancelar e processar e tal? Porque nós não estamos falando de um problema individual, né, Petri? Então, o preconceito com pessoas com deficiência não é algo que é individual, né? Sim. É algo coletivo, né? Sim. Então, esse é o meu ponto. Quando o Léo Lins ele faz... Porque assim, cara, se você pegar CDs que sejam muito ricos ou criados numa redoma de vida, o cara vai vir aqui e fala... Vai vir aqui e fala... Não, nunca sofri preconceito nenhum. Mas não quer dizer que o preconceito não existe. Sim, não. O preconceito na vida real, obviamente, ele existe. Mas na minha visão, o stand-up não está fora da vida real. Tá. A gente discorda nessa aí, então. Não, mas a minha pergunta é... que é a pergunta que eu fiz antes. Eu não PCD famoso, pô. Ele faz uns vídeos com ele mesmo lá, super engraçado. Eu já vi. É o Nelson Abad, acho que é. Não lembro o nome dele. Mas ele vai no show do Léo Lins, tira foto com o Léo Lins e zoa e tal. Mas se você vê os vídeos dele, zoando a deficiência dele. Também, sim. Foi aquilo que eu te falei. Ele a ser um preconceituoso com ele sem ele percebeu, talvez. Pois é, mas aí eu discordo, porque pra mim é aquela mas forma... ele também tá fazendo isso porque ele sabe que tem público pra isso.
Mas eu acho que pra mim, vendo de fora, essa foi a forma que ele encontrou de superar aquilo. Ele usou essa arte específica, que ela é ácida e ela trabalha nesse lugar desconfortável pra ele ficar bem. É uma terapia pra ele. Não, tudo bem, eu vou partir do seu raciocínio agora. Aham. Né? Mas você concorda que que você deve fazer isso é diferente do Léo fazer isso? Eu não concordo, eu discordo disso. Eu acho que no papel de comediante, ao meu ver, ele tá agindo nesse mundo ficcional, que não tá aqui agora. A gente se desligou desse assim, mundo. Pra mim, o stand-up não é ficcional, né? Tanto que o stand-up, todo mundo fala, é ficar em pé, mas pra mim, vem do se posicionar sobre algo. Então, pra mim não é ficcional. Ele pode se posicionar sobre algo, mas, cara, não, você mas pode também ele é ficcional. Pode se posicionar sobre qualquer coisa. Se você estiver falando sobre ação, você tá falando sobre ação. Sim, ele pode se posicionar, mas ao mesmo tempo ele também pode ser todo no mundo da ficção aqui. Ele pode ser tudo, né? Não, mas assim, por exemplo, vamos lá. Você não é racista, certo? Espero. Mas do cara fala, eu? Claro que eu sou. Só pra cara. Não, você não é racista. Mas assim, quando você escreve uma piada, você parte do princípio que as pessoas vão rir dela, certo? Então, pô, eu não sou racista, mas acho o racismo engraçado. Você é racista. Mas a gente precisava de um exemplo aqui específico pra gente conseguir discutir sobre isso. Porque senão a gente fica muito nos termos e a gente não consegue pegar direito. A gente pode pegar uma piada do Léo Lins pra discutir especificamente. Vamos lá. A da hidrocefalia, pode ser? Vamos lá. Imagino que tu considera ela errada. Aquela da hidrocefalia. Não, errado. Eu acho que ele faz o que quiser agora. Mas do teu ponto de vista, ela... Ela reproduz um preconceito, tá? Não tô nem falando que ele é preconceituoso. Mas, no mínimo, ela reproduz um preconceito. Tá. Porque ele tá partindo do princípio que aquilo é engraçado. Mas então, eu vejo que ele não tá partindo do princípio de que aquilo é engraçado. Se ele fez a piada sobre aquilo, é engraçado. Não, justamente o contrário. Ele pegou um elemento que não é engraçado na nossa vida e ele conseguiu distorcer de uma forma tão grande. Não tem distorção. Claro que tem. O poço na cabeça. Mas todo mundo que é pessoa com deficiência já ouviu piada sobre nesse sentido. Mas Cara, se o fato de uma pessoa com cefalia sai na rua e todo mundo olha pra ela... Sim, isso é um problema. Você já vê que as pessoas olham pra aquilo como algo não normal, entendeu? Sim, eu concordo. Isso é um problema. Assim. Ao meu ver, isso é um problema na vida real. Obviamente, a gente tem que combater isso. Mas o que eu vejo que o Léo Lins faz, ele pega essas informações da nossa vida real que são tristes e ele vai distorcendo, ele chega numa distorção tão ridícula e tão absurda que a gente ri porque a gente sabe que é errado. A gente não tá reforçando um preconceito. Não, mas ao meu ver, aquilo solta na pessoa um preconceito, sabe? Sim, eu entendo que isso também é verdade. Que muita gente ri porque é preconceituosa. Mas eu vejo que também... Não, é que tá. Se você parte desse princípio, se você já sabe que aquela piada pode alimentar um preconceito, ela é errada. Mas aí eu entro num outro argumento que eu tenho. Aí eu vou nivelar a arte pelo pior ser humano possível. Cara, cara, nós estamos vendo, cara, na nossa sociedade, os piores seres humanos estão saindo do bueiro, mano. Se só meia dúzia de pessoas ruins, estava ótimo a sociedade. Sim, mas aí eu vou moldar a minha arte de acordo com a pior pessoa daquele grupo que vai interpretar da pior maneira possível. Cara, mas aquilo pode gerar algo grande que pode afetar a vida de pessoas, cara. Pois é, mas é que eu vejo que também afeta pro bem. Cara, mas aí você tem que medir na balança, cara.
O ponto é, eu vi várias mães de crianças com hidrocefalia mandando mensagem pro Léo Lins dizendo que a piada era... Você vai me desculpar. Ah. Eu posso estar cometendo um erro gravíssimo. Mas pra mim, aquelas mensagens são vantagens. Porque, cara, nenhuma mãe vai falar, pô, obrigado por você estar sendo preconceituoso pro meu filho, cara. Mas é que não existe. Do ponto de vista dela, não é um preconceito. Então, quem é preconceituoso é a mãe. Tem que tirar a guarda dessa mãe, caralho. Ah, mas aí eu acho que a gente fica muito radical. Você tá fazendo... Tá agradecendo o comediante por ele estar sendo preconceituoso pro seu filho. Não, porque do ponto de vista dela, ela conseguiu entender que aquela piada tem uma arte específica acontecendo ali. Não, cara, pra mim, aquelas mensagens não existem. Aquilo foi montagem. E o comediante cadeirante também, que posta foto com ele, faz as paradas. É que o meu ponto é cada um... mas aí é que tá. De novo, vamos politizar a conversa de novo. Nem todo mundo tem a consciência de classe que deveria, a consciência... Eu entendo tudo isso, mas eu acho que na comédia é a hora da gente desligar disso aí. Cara, então, aí nós discordamos Sim. E não vamos ficar discordando aqui até amanhã. Sim. É que só pra deixar claro como é que eu enxergo, na hora da comédia do show, a gente vai desligar, a gente vai esquecer dos problemas que existem nesse mundo, a gente vai ignorar tudo isso, a gente vai distorcer toda a realidade e vai criar uns pensamentos nada a ver. Sabe por quê? Que todo mundo sabe que é errado e ridículo. Porque esse pensamento seu só vem à tona quando a merda, tá ligado? Porque quando vamos supor, quando o Chris Rock faz o especial falando 40 minutos de racismo, ninguém fala, pô, aquilo é ficção, tá ligado? Mas é que eu não acho que toda comédia é ficção, mas ela pode ser só ficção também. Não, mas ela pode ser ficção, mas ela não precisa ser preconceituosa. Sim, eu concordo, mas aí a gente vai voltar pro argumento. Quem decide se foi preconceituosa ou não? A sociedade, a lei, cara. Então, mas aí se tem um PCD que gosta da piada, acha maneiro, ela não pode achar? Pode, mas... Por isso que pra mim é uma área muito cinzenta. Mas ao mesmo tempo tem outros que pode achar ruim, pode... Exato. E pode processar a pessoa. Então, esse é o meu ponto. Já que não tem como definir se ela foi preconceituosa ou não, porque... Não faz. No mesmo... Na moral, não faz. Mas e a pessoa daquele grupo que quer ouvir aquela piada? O quê? Como é que a gente faz? Ela não tem direito mais a ouvir? Pô, você quer ouvir preconceito, mas você tem que apanhar na cara. Não, mas você quer ouvir preconceito consigo mesmo, você tem que apanhar na cara primeiro. Então, mas é que o meu ponto é que, de acordo com a percepção daquela pessoa, não foi preconceito. Porque é isso que eu te falei, Petri. As coisas estão enraizadas, a pessoa não percebe que é preconceito. Sim. É um ponto que encerra a discussão, né? Mas eu ainda acho que a gente meio que decretou que aquela pessoa é preconceituosa, ela nem percebeu. E aí ela... Não, ela nem percebeu, mas ela é. Mas eu não tem como provar isso, entendeu? Tem. Como? Ué, cara, se você chamar um nego de macaco... Claro, por intenção ou não, você tá sendo racista. Não, lógico. Mas a piada do Léo Lins da hidrocefalia, por exemplo, ela cria diversas interpretações. Não. De pessoas que estão envolvidas com aquele grupo e pessoas que não estão. Não. Porque em nenhum momento ele coloca a deficiência como algo natural ou como algo que pode ser, sei lá, não benéfico, não é a palavra certa, mas algo que não diminui a pessoa, sabe? Que na minha visão ele tá diminuindo a pessoa. Então, essa é uma das interpretações, né? Pode ser que uma pessoa com hidrocefalia veja e não tenha essa interpretação. Porque, na minha visão, ela não tem a consciência do preconceito. Ou ela tem tanta consciência que ela entendeu que aquilo ali foi um cálculo matemático que gerou uma piada. Cara, não, talvez... Cara, tem pessoas que são assim. Infelizmente, o preconceito na vida dela é tamanho que ela fala, um preconceito a mais, um a menos não vai me afetar, sabe? Ela não tem nem força pra ser contra aquilo, tá ligado? Não consigo nem sair da minha casa, não consigo fazer merda nenhuma, não vai ser uma piada que vai me
Mas legal a discussão aí. Não, claro. É legal de você abrir espaço pra quem pensa diferente de você. Não, lógico. Pô, já tive 2 embates com o Fábio Lins já. já tô com essa casca já das discussões com ele.